Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é domingo, dia 30 de julho de 2023. E o tema que estudaremos na nossa lição da Escola Sabatina será o apóstolo dos gentios aprisionado. Texto que serve como base, Efésios capítulo 3, verso 1. Por essa razão, eu, Paulo, o prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vocês, os gentios. Antes de podermos nos dedicar um pouco ao estudo que faremos da lição da Escola Sabatina hoje, gostaria de dedicar alguns momentos orando por você, meu querido amigo, você, meu querido irmão, que nesse momento se encontra conectado junto conosco e ao mesmo tempo tem no seu coração pedidos, tem aqueles desejos que talvez só você conheça e que está buscando da parte de Deus uma resposta. Eu mesmo tenho os pedidos que eu gostaria de ver respondidos da parte do Senhor Deus e que quero colocar diante dele. E eu o convido para unir-se a mim enquanto oramos uns pelos outros. Obrigado, Senhor, porque sabemos que realmente estás preocupado com cada um de nós e que tens respostas para cada um de nós. Quero colocar diante do Senhor, de uma maneira muito especial, cada amigo, cada irmão que nesse momento ora comigo, bem como os pedidos que estão contidos lá no coração, alguns deles foram mencionados no nosso chat, mas eu quero realmente pedir que o Senhor possa responder a cada um de acordo com a tua vontade. Nos ajude a podermos aceitá-la. Colocamos-nos agora em tuas mãos, pedindo também que nos ajude a entender a tua mensagem para esse dia, pois é em nome de Jesus que oramos. Amém. Quando lemos o texto que ainda há pouco tivemos a oportunidade de poder ler, de Efésios no capítulo 3, verso 1, essa na verdade é a introdução do tema que o apóstolo quer tratar aqui dentro do contexto do capítulo 3. Ele vai se apresentar como Paulo, o prisioneiro de Cristo Jesus por amor de vocês, os gentios. Vamos só lembrar aqui de um detalhe, o que está acontecendo no panorama histórico. O apóstolo Paulo estava preso em Roma, muito provavelmente em prisão domiciliar. A gente tem alguns documentos antigos que acabam atestando exatamente isso. Estava preso, muito provavelmente quando o indivíduo ficava aprisionado dessa maneira, e ele permaneceu preso em Roma, em prisão domiciliar, por um tempo aproximado de 2 anos, ok? Nesse período, por aquilo que vamos descobrindo em relação à história, o imperador não se preocupava com absolutamente nada no que diz respeito à manutenção do indivíduo. Ele ficava preso, quem tinha que pagar os custos pela casa era o próprio prisioneiro, a família, os seus amigos, a alimentação, bem como todas as questões necessárias para a manutenção do indivíduo durante aquele período tinham que ser custeadas pelo próprio indivíduo ou pelos amigos. Provavelmente, Paulo deve ter recebido o apoio de muitas pessoas, inclusive na própria carta, em uma das cartas que ele vai escrever ali na prisão, a carta que ele vai escrever aos Filipenses, ele agradece pelo fato de que esses irmãos o estavam amparando, ajudando. Ele deve ter recebido ajuda de muitos lugares. Mas é claro que a igreja de Éfeso, como já dissemos anteriormente, estava realmente preocupada com aquilo tudo, porque olhavam, Paulo agora é prisioneiro de Roma, está vivendo uma situação complicada, será que Deus realmente estava vendo a igreja, estava vendo o apóstolo? Por que havia deixado que um líder tão importante quanto Paulo vivesse uma experiência como aquela? Eram questionamentos que estavam na mente das pessoas. Alguns deles estavam inclusive abandonando a fé. Agora, Paulo, quando vai mencionar o seu aprisionamento, é interessante o que ele está dizendo. Ele vai dizer, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus. O que ele está aqui dizendo, se você não parar para poder pensar bem e entender a intencionalidade de Paulo, Paulo está dizendo o seguinte, gente, eu estou aqui não é porque o imperador desejou que eu estivesse aqui. Eu estou aqui não é porque a máquina de guerra de Roma, com toda a sua força, com todo o seu poderio, conseguiu me aprisionar. Não, eu não sou prisioneiro de Roma, eu sou prisioneiro de Cristo Jesus. Mas como assim? O que ele está querendo dizer? Ele vai tentar explicar com a segunda palavra que vai aparecer, com a segunda frase que vai aparecer.
por amor de vocês, os gentios. O que ele está dizendo é que, como Deus o havia chamado com um propósito, logo no momento em que ele havia se encontrado com Cristo Jesus, lá no caminho para Damasco, você vai se lembrar disso, lá em Atos, no capítulo 8, encontramos essa história, quando Deus se aproxima de Ananias, que era um dos líderes da igreja ali em Damasco, e vai dizer, olha, vai até a rua chamada direita, e você vai encontrar ali, hospedado na casa de um homem chamado Simão, um indivíduo chamado Saulo da cidade de Tarso. Você vai impor as mãos sobre ele para que ele fique curado. Ele está orando nesse momento, enquanto aguarda pela sua chegada. Ananias ainda vai dizer, Senhor, esse homem, eu sei quem ele é um perseguidor do teu povo, afamado pela sua violência. E Deus vai dizer, esse é para mim um vaso escolhido, um instrumento para levar o evangelho aos gentios. É claro que Ananias deve ter explicado isso também para Paulo quando o encontrou. E Paulo sabia que o seu chamado era para poder levar o evangelho de Cristo Jesus aos não-judeus. Com isso em mente, com esse panorama em mente, Paulo tentou desenvolver isso tanto em Damasco, mas ele acabou sofrendo ali uma perseguição, teve que fugir, foi para Jerusalém tentando pregar ali entre os seus contemporâneos na cidade. Houve uma perseguição tão grande que a igreja fez com que ele saísse da cidade às pressas para que algo pior não acontecesse. Ele vai ficar durante 10 anos de molho na sua cidade natal, lá em Tarso. Até que quando a igreja de Antioquia da Síria está num processo de plantação, os apóstolos em Jerusalém ficam sabendo o que está acontecendo, enviam Barnabé até lá. Barnabé percebe que tem que dar suporte para a igreja e ele vai até Tarso e traz a Paulo junto com ele para que juntos pudessem desenvolver um trabalho junto com essa igreja que é composta maioritariamente por indivíduos não judeus, ou seja, por gentios. E a partir desse momento, essa mesma igreja, algum tempo mais tarde, vai enviar Barnabé e Saulo para as suas viagens missionárias e eles vão plantar igrejas entre os gentios. O que Paulo está dizendo é que Cristo Jesus tinha um propósito lá em Roma, entre os não-judeus. E como esse propósito entre os não-judeus, o que estava acontecendo em Roma? Eu só estou relembrando alguns conceitos que a gente já estudou na primeira lição desse trimestre. A igreja de Roma estava passando por um momento realmente muito complicado. Roma era a cidade que nunca dormia, aonde tudo acontecia dentro do contexto do Império Romano. As pessoas trabalhavam muito, mas muito mesmo. Então, a igreja, ela estava funcionando. Estou falando de uma cidade, para aquele período, sem sombra de dúvida, uma das maiores cidades do planeta naquela época. Roma contava com algo em torno de 1 milhão de habitantes, já naquela época. Era uma cidade realmente muito, muito grande, muito densamente povoada. Mas as pessoas trabalhavam muito. Então, a igreja ia crescendo, mas a passos de tartaruga. Deus queria promover um avivamento na igreja em Roma. E, ao mesmo tempo, queria fazer com que o evangelho chegasse dentro do palácio do imperador. E a menos que Paulo conseguisse acesso a indivíduos que tivessem caminho aberto para dentro do palácio do imperador, o propósito de Deus não aconteceria. Então, agora, enquanto está preso em prisão domiciliar, e a guarda pretoriana, que é a própria guarda do imperador, que está responsável por cuidar do aprisionamento de Paulo, a cada 12 horas, um grupo de 2 soldados está junto com ele. Paulo, ele tem a oportunidade de poder pregar o evangelho a essas pessoas. Durante esses 2 anos, elas começam a se converter e começam a levar o conhecimento de Deus para dentro do próprio palácio do imperador. E assim, um avivamento começa a acontecer dentro da cidade de Roma. Paulo vai dizer que algumas pessoas, por causa do que estava acontecendo, movido pelo seu próprio aprisionamento, começaram a também pregar o evangelho com destemor. E um avivamento aconteceu dentro da cidade, a ponto de quando ele vai se despedir da igreja de Filipos, enquanto está escrevendo a carta, ele vai dizer, os irmãos da casa de César vos saúdam, mandam lembranças. Como assim os irmãos de dentro da casa do imperador? Paulo está dizendo que o propósito de Deus estava se cumprindo através dele. Por isso ele vai dizer, não é Roma que me mantém aprisionado. Até porque Paulo, o livro de Atos vai mencionar isso. Paulo, quando ele sai de Éfeso e está indo
tá recolhendo as ofertas que ele vai levar para Jerusalém, em vários lugares por onde ele passou, o Espírito Santo de Deus foi revelando a vontade dele para Paulo, através de profetas que foram levantados no caminho, e ele mesmo vai dizer, eu sei que eu vou ser preso lá em Jerusalém, mas isso faz parte de um plano maior. Então, o que ele vai dizer, ele vai colocar as coisas no seu respectivo lugar. Ele vai dizer, eu sou prisioneiro de Jesus Cristo. Se não fosse por causa de Jesus, eu não tinha me submetido a isso. Eu não teria ido para Jerusalém para poder ser preso. Mas isso fazia parte de um plano maior, que é o que está acontecendo aqui. E isso aconteceu por amor de vocês, os gentios. Isso é fantástico. Eu tenho visto algumas pessoas que têm, em meio a situações de dificuldade e problema, que se desesperam, que abandonam o caminho do Senhor e que dizem, eu não quero ter nada a ver com isso mais, eu estou cansado disso. Mas que não são capazes de compreender que o Senhor Deus tem um propósito para a vida deles. Que o Senhor Deus dirige todas as coisas. O difícil é nos submetermos diante da vontade de Deus, quando a vontade de Deus não é exatamente a nossa. Mas uma coisa é fato, mesmo que seja na prisão, como foi o caso de Paulo. Quando essa é a vontade de Deus, isso acaba redundando em prosperidade, em felicidade e em crescimento para o reino de Deus. Pense nisso, quando dificuldades e problemas baterem na tua porta no decorrer desse dia. Que Deus o abençoe, que Deus o guarde. Eu estudo a lição. E você?